E aí, bora contar um pouco de história? Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre gêneros textuais que exploram o texto narrativo. Lembrando aí, gente, que texto narrativo é aquele que narra, aquele que conta uma história. Pode ser uma história breve, pode ser uma história longa, pode ser uma história de ficção científica, pode ser uma história verdadeira, pode ser um conto de fadas, pode ser um monte de coisa. Vários tipos de histórias. São vários gêneros textuais que podem ser narrados, ou melhor, que exploram o tipo de texto narrativo. Vamos conhecer alguns? Ou melhor, vamos comentar sobre alguns que vocês já conhecem? Então, pessoal, acho que é importante a gente dizer que todo texto, todo gênero textual que se usa do texto, que se utiliza, do texto narrativo, ele tem alguns elementos em comum e que vão determinar aí que são gêneros textuais narrativos propriamente. Embora, como eu disse nos vídeos anteriores, em alguns momentos eles vão se utilizar da linguagem descritiva ou da linguagem juntiva de alguma forma, que entra ali no meio de uma narrativa. Mas, de modo geral, esses gêneros são narrativos. Primeira coisa que todo gênero textual narrativo vai ter é um narrador, Pode ser um narrador personagem, ou seja, um narrador que está participando da história, falando de si na história. Normalmente uma crônica faz isso, mas pode ser também um narrador em terceira pessoa, ou que a gente chama no português de narrador onisciente, ou seja, ele é um narrador que sabe de tudo. Ele sabe o que os dois personagens que estão ali conversando estão pensando, ele sabe o que eles estão sentindo, ele sabe o que eles vão fazer depois. Enfim, esse é o tipo de narrador. Enquanto Priscila estava conversando com Ana, Priscila pensava em Ricardo e Ana pensava que ela estava falando de Fabrício, e então continuaram aquela conversa achando que estavam falando da mesma pessoa. Enfim, esse é o narrador que não está na história, ele está simplesmente contando a história, ou seja, é você mesmo quando você está produzindo, ou é uma outra pessoa que escreveu enquanto você está lendo. Deu para entender, Enfim, sempre tem um tempo, gente. Pode ser um tempo psicológico, pode ser uma memória de alguém que está falando ali e tudo mais, ou pode ser um tempo real, de um mês, uma hora, um dia, uma semana, um ano, enfim. E sempre tem também, gente, espaço, ou seja, o lugar onde as ações acontecem. E se tem um lugar onde as ações acontecem, tem que ter as ações também, tem que ter um enredo, É a trama. É o que está envolvido ali naquela trama, tudo isso precisa ser resolvido, a sua resolução, o que acontece no meio dessa história. Toda história, toda narrativa tem coisas acontecendo. Tá? Outra coisa que tem são personagens, Sempre tem que ter personagem. Pode ser personagem real, pode ser pessoas, ou podem ser objetos que de repente falam ou pensam no meio das histórias, ou pode ser animais, por exemplo, nas fábulas, As fábulas se usam muito de animais, animais que falam, animais que pensam, animais que andam, enfim. Anda, normalmente anda mesmo, Enfim, gente, são elementos que são comuns nos gêneros textuais que se usam dos textos de texto narrativo, de um tipo textual narrativo, ou seja, os gêneros que contam histórias. Gente, uma informação importante, o que eu acho interessante aqui sobre os gêneros textuais narrativos é que eles são geralmente usados para fins recreativos, ou seja, para curtição mesmo. Eles são textos feitos para que você possa passar o tempo curtindo. Eles não têm uma função prática, por exemplo, igual um manual de instrução que está te ensinando a mexer num celular ou num outro produto, alguma coisa do tipo. Tá? O texto narrativo normalmente é para você curtir, é para você passar o tempo, é uma coisa afetiva mesmo. Interessante que é geralmente ele que vira um filme, ele vira um vídeo depois, talvez para você assistir. Normalmente os filmes que a gente vê são textos narrativos, são gêneros textuais narrativos, geralmente os romances, que são transformados em filme para entretenimento. Tá? Tanto seja lendo, seja assistindo um filme, seja ouvindo um e-book, que é uma
possibilidade também de você acessar esse tipo de texto, você está num tempo de entretenimento, tá? Geralmente. É claro, eu posso aprender alguma coisa lendo um romance ou vendo um texto, um narrativo, uma fábula, alguma coisa do tipo? Posso, mas isso vai ser uma função secundária. Normalmente você pega ele para entretenimento, tá ok? Então, pessoal, o primeiro gênero narrativo que eu vou apresentar aqui para você se chama crônica. E a característica dela é exatamente contar historinhas do cotidiano, coisas que acontecem no cotidiano das pessoas, ou histórias relacionadas à vida real mesmo, tá? É diferente de um conto de fadas, por exemplo, que conta coisas bastante fantasiosas, né? Porquinho que fala, fadinha que voa e fala com pessoas e tudo mais, tá? Normalmente na crônica ela tá bem enraizada aí no dia a dia das pessoas, tá bom? E eu vou apresentar uma aqui para vocês rapidamente, O Homem Nu, de Fernando Sabino. Vou dar uma lidinha aqui rápida e é claro que não dá para ler tudo, porque vai ficar muito grande, vai ficar muito extenso o vídeo. Mas só para vocês terem uma noção aí de como é que funciona, tá? Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe o dinheiro da cidade. Estou a nenhum, ou seja, estou sem grana. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Deu para ver aí que tipo de narrador que é? Tem um narrador, tem personagens, ou seja, tem o cara, tem a mulher dele, e tem um narrador que não é um narrador que participa da história. Ele está contando a história sobre duas pessoas até então. E tem um terceiro personagem que não apareceu ainda, que é o homem que vem cobrar o dinheiro da televisão, tá? Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Ou seja, tirou a roupa, foi lá no banheiro para tomar banho, mas a mulher já estava lá dentro, trancada dentro do banheiro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água para ferver e abriu a porta do serviço para apanhar o pão. Naquela época, o padeiro costumava deixar o pão do lado de fora do apartamento, em cima de uma bancada de mármore, para a pessoa poder ir lá buscar. E isso ele fez, né? Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para o lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém, mas mal seus dedos, porém, tocaram o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensara que era o sujeito da televisão. Bateu com nó dos dedos. Maria, abre aí. Maria, sou eu. Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Ou seja, a mulher estava seguindo a orientação dele. Enfim, gente, essa crônica vai continuar aí descrevendo a agonia, o desespero desse cara que ficou trancado do lado de fora do apartamento, peladão, só com um embrulho de pão na mão, né? E aí, se você quiser conhecer mais o resto da história, você pode entrar aí no cronicabrasileira.org.br e procurar essa crônica O Homem Nu, ou não, você digita lá O Homem Nu no Google e você vai ver todo o resto dessa história, tá bom? Enfim, crônica é isso aí, ela está contando coisas reais do dia a dia. O próximo gênero textual narrativo que eu vou mostrar para vocês se chama conto de fadas, ou simplesmente conto. Sim, todo mundo é familiarizado de alguma forma com os contos, porque eles fazem parte da história da humanidade há muito tempo. Normalmente eles são contados para as crianças, né? São contos chamados contos infantis. Eles são contados para a gente desde criança e a gente sabe a estrutura deles. Por quê? Eles são feitos para serem pequenos, com uma só complicação que acontece na história. Não são várias complicações que dão origem aí a um romance, a um livro grandão, não. Normalmente elas são parte de livros pequenininhos ou um livro grande que tem várias histórias pequenas, tá? E o conto é sempre uma historinha muito pequena.
tá? Com uma complicação só. Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo dos 3 porquinhos, né? Eu não sei usar o exemplo diferente. Como sempre, tem um narrador, tem alguém que está contando a história, tem os personagens. Quem são os personagens? O porquinho que gosta que tem uma casa, né, de alvenaria, o porquinho que tem uma casa de palha, o porquinho que tem uma casa de madeira. E tem também o lobo mau, que também faz parte de outra história que todo mundo conhece, né, que é a Chapeuzinho Vermelho, ele come a vovó, quer comer a Chapeuzinho Vermelho, enfim. Mas vamos focar aqui na história dos 3 porquinhos, tá? Como eu disse, um conto, ele tem a característica de ser uma história mais rápida, com uma complicação só. Qual que é a complicação que acontece na história dos 3 porquinhos? Tá todo mundo em paz, cada um na sua casinha, e aí de repente aparece o lobo mau. O lobo mau é a complicação, ele quer comer os 3 porquinhos. Aí ele chega na casa do primeiro, que é de palha, e fala: se você não abrir, eu vou te matar, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. E ele fala: então pode soprar o tanto que você quiser. Aí ele sopra e a casa cai no chão. Ele sai correndo para a casa do segundo porquinho, que tem uma casa de palha. Quando chega lá, ele fala: abra a porta, senão eu vou soprar e vou derrubar essa casa. Até o soprar e soprar, né? Isso aí, a gente decora tudo, cara. É interessante isso. Isso é estrutura, né? Isso é um enredo, tá? Que é uma coisa que tem todo texto narrativo. É um enredo, ou seja, as coisas que acontecem. E tem também os espaços, né? Eu acabei de falar aqui do espaço da casa de palha, agora nós estamos na casa de madeira. E ele chega na casa de madeira, fala que vai soprar, e eles não abrem a porta, ele sopra e a casa cai. E eles saem correndo para a casa do terceiro porquinho, que é o cara que tem uma casa de alvenaria, feita de tijolo, de massa e tudo mais. Ele chega e fala a mesma coisa, e quando ele assopra, a casa não cai, porque a casa é forte. E aí ele tenta usar de estratégia, perspicácia, ele sobe lá em cima da casa e tenta cair pela chaminé. Mas os 3 porquinhos, muito inteligentes, tinham feito ali um caldeirão cheio de água fervendo, e aí ele cai lá dentro. Algumas histórias dizem que ele morre, outras que são mais politicamente corretas só dizem que ele queima a bunda ali e sai correndo. Enfim, deu para entender? E tem um desfecho, né? Qual que é o desfecho? O lobo mau tenta subir pela chaminé, não consegue, ele sai correndo e os porquinhos ficam felizes para sempre, né? Costuma ter até essa narrativa aí no final. Massa! Deu para entender, gente? O conto ele é diferente da crônica exatamente nisso. Ambos são historinhas breves, tá? Mas o conto ele tem uma complicação só. Normalmente ele trata de histórias que não são reais, são histórias irreais, né? São contos de fadas, né? Porquinhos que falam, isso não está na realidade. E um conto e uma crônica, né? Diferentemente disso, ele lida com coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo, coisas que estão sendo observadas por alguém. Deu para ver aí? Ambos são curtos, mas um trata de coisas mais fantasiosas e outros tratam de coisas mais concretas, mais enraizadas aí na realidade. Deu para entender? E aí, curtiu o vídeo? Hoje a gente falou só sobre conto e crônica, até porque são assuntos bastante extensos, os gêneros textuais narrativos, tá bom? No próximo a gente conversa um pouquinho sobre romance, biografia e outras coisas aí mais, tá bom? Um grande abraço para você. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu!